Alô, você que sintoniza a nossa programação da Vale TV, está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, nosso encontro de segunda a sexta, entre 8 e 9 da noite, aqui nos estúdios da Vale TV. Já estamos aí no canal 14 da Claro Net TV, Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, também no canal 6, lá em São Leopoldo, e além dessas 5 cidades pelo cabo, estamos também já na nossa página do Facebook, inclusive você pode compartilhar o programa de hoje, e também estamos no nosso canal do YouTube, da Vale TV. Agradecendo a equipe técnica, o Guilherme e o Vitor. Vitor e Guilherme, isso é número de dupla sertaneja, né? Popularmente Guigui, é isso, Vitor? Estão aí dando todas as condições para a gente poder chegar com qualidade até você. Agradecendo você que já estava nos aguardando, é o nosso encontro todas as noites aqui com pautas de interesse das comunidades que sintonizam a nossa programação e, claro, um agradecimento muito especial aos nossos parceiros, aqueles que acreditam no sucesso do nosso programa e estão conosco no Estação Hamburgo. JG Serviços, Segurança, Monitoramento, Zeladoria, Limpeza e Jardinagem. Condomínios, empresas e residências protegem o seu patrimônio com a JG, limpam o seu patrimônio com a JG. Uma empresa que está aí no mercado, atuando nestas áreas e trazendo sempre aquele cuidado especial e aquela tecnologia para a segurança do seu patrimônio. Mercator Feiras e Eventos, potencializando negócios. Seus próximos destinos já têm data, horário e local. 13 a 15 de maio, o nosso SIC, Salão Internacional do Couro e do Calçado, lá nos pavilhões do Serra Parque, em Gramado. Inclusive, o nosso Estação Hamburgo, nesses 3 dias da feira, vai ser direto lá do SIC, direto dos pavilhões do Serra Parque, lá em Gramado. 13, 14 e 15 de maio. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é mais velocidade na sua internet. É fibra ótica sem surpresas, é felicidade limitada, simples assim a Sebratel. E eu posso comprovar porque eu tenho na minha casa a qualidade Sebratel. Vitor, vamos apresentar as nossas convidadas do programa de hoje, nesta terça-feira, 11 de março, ainda estamos no mês das maravilhosas mulheres, e a gente está aqui, né, com 3 mulheres para trazerem muita informação, comunicação, é a pauta de hoje, vamos dizer assim, porque eu tenho aqui 2 mestres em comunicação e temos a nossa jornalista, a nossa colega aqui. Eu brincava antes do programa que eu e a Beth estamos aqui só para aprender hoje, né, Beth? Porque as duas aqui vão nos preencher, assim, de muito conhecimento. Uma hora vai ser pouco aqui para a gente aprender muito com elas. Deixa eu apresentá-las aqui. Eu fiz um resumo aqui, né, dos seus currículos, porque se eu fosse fazer todo o currículo de cada uma, terminou o programa, né? Era só apresentar o currículo e encerrar o programa. Mas ela é estrategista e mentora de comunicação, lidera um escritório que foi pioneiro, né, nesta área aí da comunicação, inclusive a relação internacional, onde é possível, né, é impossível, na verdade, contabilizar a quantidade de alunos que ela já teve nessa sua carreira brilhante. E recentemente criou uma palestra, e até foi um dos motivos de a gente poder se comunicar e eu convidar ela para o programa, direcionada exclusivamente para esse mês das mulheres, que tem por título o Poder da Comunicação Empática, que é uma dificuldade diária de todos nós, né, desta a comunicação assertiva, como a gente fala. Estou falando da Ana Paula Meggiolaro, ou Meggiolaro, como seria num bom italiano. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Cláudio. Boa noite para quem está nos assistindo. Boa noite para os meninos, né, da técnica. Quase uma dupla sertaneja, né? Vitor e Guilherme, imagina? Estão perdendo dinheiro aí, meninos. Um prazer imenso estar aqui, né? Esse convite já aconteceu no ano passado, né? Mas finalmente conseguimos fechar uma agenda para eu estar aqui e acompanhando as meninas.
Também. Bem, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Quero aprender muito hoje. Eu tenho certeza que eu vou aprender mais. Essa troca, né, que é o grande segredo. Às vezes as pessoas perguntam, mas como é que... A troca, gente, a troca de informações. E é isso que a gente vai fazer nessa 1 hora de programa aqui. Ela é mestre em educação, graduada em licenciatura em pedagogia, tem também habilitação em orientação educacional, pedagoga. Uma das experiências sólidas, né, na sua carreira aí é justamente nessa área aí da busca constante da educação, na área da educação corporativa, terapeuta integrativa, gestão de pessoas é o grande foco. Ela acorda de manhã com esse, né, gestão de pessoas, usando, claro, a comunicação, que é um dos segredos do sucesso. Estou falando de Tatiane Martins, ou carinhosamente Tati. Seja muito bem-vinda. Exatamente. Prefiro que chame de Tati do que Tatiana. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui, conhecendo, né, o trabalho, participando deste programa, que eu tenho certeza, assim como a Ana falou, vai ser um momento de muito aprendizado para todos nós e para quem está nos assistindo. E é uma honra e eu agradeço o convite. Muito bem. E a nossa colega aqui, que já está acostumada na bancada, ela é jornalista, faz a gestão aí de conteúdos jornalísticos, consultora em comunicação, assessora de imprensa, idealizadora do São Leopoldo Gourmet e Lazer. Pode acessar lá, hein? SL de São Leopoldo Gourmet e Lazer. Também tem o seu podcast Bet e Companhia e o programa Negócio e Companhia, que já esteve inclusive aqui na grade de programação da nossa Vale TV. De 3 passos para o mundo, Bet Hands. Tudo bem? Foi boa. Ai, tudo bem, Cláudio. Muito obrigada de novo pelo convite. É sempre esqueci uma um honra. detalhe aqui, colega agora também na celebração de casamentos. É verdade, verdade. E tem o portal também. Né? E também sou a idealizadora do portal São Leopoldo Negócios e Companhia, onde tu falaste do São Leopoldo Gourmet e Lazer, que é uma página do portal, de notícias corporativas voltado ao mundo corporativo de São Leopoldo. Destacando a cidade que me acolheu já há 38 anos. É uma história. Muito obrigada mesmo, Cláudia, apesar de tu falaste que eu estou seguindo na bancada, mas para mim sempre é a primeira vez, porque estou sempre com novas pessoas, com novos aprendizados. E isso é muito legal. Esse é o gostoso da nossa profissão, né? Exato. De estarmos sempre com novos aprendendo sempre, conhecimentos. Né, Beth? É o que nós dois vamos fazer aqui, vamos aprender perfeito. Muito hoje. Nossa. Vamos começar então, Ana. Fala um pouquinho, um resumo assim de como é que tu... esse é o nicho de mercado que eu quero seguir. Comunicação, né? Porque tu estudou sobre isso, né? E aonde despertou? Onde é que tu percebeu isso? Em que momento? Tu lembra disso? Com certeza. Que virou a chave, assim, de não, é isso aqui que eu quero seguir. Meu Deus, eu tinha 9 anos de idade. 9 aninhos. 9 anos, eu estou com 47. Faz. Mas assim, eu tive certeza de 2 coisas que eu queria ser na minha vida. Aos 9 anos eu queria ser professora e aos 11 eu queria trabalhar com comunicação, eu queria ser jornalista. E isso, hoje eu posso dizer que eu realizei os meus 2 sonhos e as minhas 2 vocações. Então, posso dar um recado para quem está nos assistindo agora. Sonho e vocação. E o que eu vou fazer? Às vezes a gente descobre, como eu, por exemplo, descobri na sala de aula. Minha professora me mandou para o quadro explicar para os meus alunos um exercício de matemática que os meus colegas não tinham entendido e eu já tinha entendido. E naquele momento, aquela sensação de eu estar na frente do quadro e explicar, quem ensina aprende 2 vezes. Né? Quem trabalha com educação sabe disso. Quem ensina tem a oportunidade de estar explicando com outras palavras até que a outra pessoa compreenda. E esse é o grande mágico de quem trabalha com educação.
E a educação, ela faz parte da vida da gente até o último dia de vida, porque o ser humano tem isso como mágico, né? Por isso que quando eu encontro aquelas pessoas persistentes, não, eu sempre fiz assim, não, eu não vou mudar, ou, não, eu fiz assim a vida inteira, vai ser assim, né? Quantos empresários, né? Quantos gestores a gente encontra, né? Nos negócios. Gente, você aprende e tem a possibilidade de aprender até o último suspiro. Então, esse é o fantástico da vida. E todo dia a gente tem a possibilidade e todo dia a gente é melhor. Um dia melhor do que o outro. Por exemplo, hoje eu sou melhor do que eu fui ontem. E amanhã, com certeza, todos os aprendizados que eu tive, as trocas que eu realizei, amanhã eu vou ser melhor que hoje. Só que muitas vezes as pessoas não têm consciência disso. E aí que entra o nosso trabalho, né? De fazer com que as pessoas, quem a gente assessora, quem a gente mentora, quem a gente presta consultoria, é ter essa consciência. O grande segredo da comunicação, e que às vezes as pessoas acham que comunicação é um passe de mágica. Comunicação, primeiro, você não adianta passar uma técnica, ou um jeito, ou um faz de conta, não, você vai ficar assim, numa posição assim, se a pessoa não tem a consciência da comunicação que ela tem, do que ela precisa evoluir, construir, aprimorar, para se tornar quem ela precisa. Então, a imagem e a reputação de uma pessoa, ela não é construída de hoje para amanhã, mas de hoje para amanhã ela pode ter tudo destruído. Mas a imagem são pequenas atitudes, as pequenas interações que eu tenho com as pessoas que vão construir depois a minha reputação. Porque o que eu deixo, o que eu troco, o que eu levo de mim são essas impressões, essas somas de relacionamentos, de comunicação que vão construir a minha reputação depois. Então, né, você que é assessora de imprensa sabe o que eu estou falando e o quão difícil é do assessorado também compreender isso, né? Que às vezes acha, não, é uma notinha, um passe de mágica e tudo se resolve. Não, o assessor de imprensa, por exemplo, eu fui 20 anos, a gente tem desafios imensos, porque a gente precisa, né, fazer uma gestão da imagem dele, um posicionamento, prepará-lo, criar essa consciência para que ele, em todo lugar que ele for, ele precisa ter a mesma imagem. Sim. Então, é um desafio cotidiano. E aí, tudo isso, né, para chegar, nos últimos 3 anos, eu tenho me dedicado a ensinar, preparar os líderes para a comunicação empática. Já vou explicar o que é. A comunicação empática é uma competência que está vindo a galope como uma tendência internacional. Vocês podem pegar várias revistas de gestão de empresas. Até há uns 10 anos era a competência da comunicação assertiva que era exigida. Hoje, um líder que não tem empatia dele e com a sua equipe não produz. Já é uma exigência do mercado. Então, visto isso, e sempre foi a minha inquietação também como educadora, e aí o ano passado, por que não levar isso para as escolas? E aí foi que surgiu esse projeto da comunicação empática, do ensino da comunicação empática nas escolas. E aí, lógico, esse mês, né, especial das mulheres, né, é o poder da comunicação empática, né, para as mulheres, para líderes mulheres também. Muito bom. Tati, acho que deu certinho. A gente, né, se tivesse combinado, não ia estar tão certo assim as duas. Eu brinquei ontem até, quase todo dia eu falo, acho que vou ter que mudar o nome do programa de Estação Hamburgo para Conexões, né? Que a gente faz conexões incríveis aqui. E a tua descoberta, assim, a tua virada de chave, a tua... Não, é isso aqui que eu vou, esse é o nicho de mercado que eu vou seguir. Legal. Escutando a Ana, né, eu fiquei pensando, provavelmente vai me perguntar e como é que foi a minha construção. Eu ali na minha infância, entre os 9 e 13 anos de idade, eu sabia o que eu não queria ser. Eu tinha clareza do que eu não queria ser.
ou do que eu não queria fazer. Eu morava em Estância Velha, capital do Curtume, então eu via aquelas pessoas saindo das fábricas de calçado enlouquecidamente às 11h30, quando eu estava saindo da escola para ir para casa almoçar, né? E aqui era um povo, assim, eu dizia, meu Deus, que gente louca, eu só imaginava que eles eram loucos, né? Aqueles guarda-cosmozinhos. Exatamente, e aquele calorão dentro daqueles... Eu disse, eu não quero nunca trabalhar aqui, e daí tinha a opção do comércio. E eu disse assim, tá, mas eu gosto do final de semana. Eu não quero trabalhar no final de semana. Gente, eu tinha 10 anos, imagina. Eu já tinha essa clareza do que eu queria, né, do que eu não queria. E aí, eu fui ficando adolescente e tudo, veio a questão de ser professora. E aí, na época, não foi possível, por causa que na minha cidade não tinha escola. E o meu pai trabalhava em Curtume. Ele queria que eu entrasse no Senai, que ficava na frente da nossa casa. Fiz a prova e tudo, mas acabei indo para a Fundação Liberato para fazer química lá. E aí conheci o curso de eletrotécnica, que disseram para mim na fila lá, que era o curso mais fácil para entrar, depois podia trocar. E eu disse, tudo bem, não sei nem quem faz um eletrotécnico, né? E fui. Foram os melhores anos de formação da minha vida, aqueles 4 anos e meio que eu fiquei dentro da Fundação Liberato. Então, a minha primeira formação técnica é em eletrotécnica, eu não mudei de curso. E aí, Ana, eu tenho que corroborar, não, eu tenho que confirmar. Eu era muito solicitada para ensinar os meus colegas, ou para ajudar eles como monitora. Então, ali eu já comecei a perceber que, de fato, eu tinha uma vocação de docência e de ensinar. Terminei o curso técnico. Aí eu conheci meu atual esposo, a gente tinha casado há 24 anos, e ele disse assim pra mim, tá, e o que tu vai querer fazer de faculdade? É jornalismo, eu falo pra caramba, eu não tenho vergonha de falar, nem quis saber de docência, jornalismo. Daí ele assim pra mim, então vamos fazer um teste vocacional, lá na Unicinos tem um núcleo, isso há 20 e tantos anos atrás, tem um núcleo e tu faz o teste vocacional. Tá, vamos. Cheguei lá. Que tristeza. A psicóloga foi me dar devolutiva. Ela assim, qual é o curso que tu gostaria de fazer? Ah, jornalismo, né? Toda aqui, toda falante, que nem o grilo falante lá da lista. Aí ela disse assim, pois é, mas o teu teste, né, te direciona para ciências humanas. E jornalismo não faz parte das ciências humanas. Daí eu olhei, tudo era docência, tudo, licenciatura disso, daquilo, né, bacharel, tudo da aula. Aí tinha psicóloga. Psicóloga então, né? Saí do 8 pro 80. Aí meu esposo, todo educado, gentil, no carro, né? Porque eu saí com a missão de decidir qual o curso que eu ia fazer. Amor, tu sabe que psicóloga precisa escutar mais, né? E falar menos. Tu vai ser uma péssima psicóloga se tu fizer isso. E aí é verdade, né? Aí eu olho pro outdoor aqui subindo a BR-116 na FENAC ali, sabe? Quando tinha um outdoor bem grande, Pedagogia Empresarial, curso novo na Fevale. Pronto, é aquele. Eu já estava trabalhando em empresa, Pedagogia Empresarial, pensei, vou trabalhar dentro da empresa, né? Os primeiros 5 semestres era só educação. Tinha que fazer estágio em escola, eu tinha pavor de ir para a escola dar aula para aquelas crianças. Eu não via a hora de começar a trabalhar com os adolescentes e os adultos. E aí foi assim que começou, e para encurtar a história, tá? Só para encurtar, me formei em Pedagogia Empresarial, já saí formada trabalhando na área de gestão de pessoas, tive a minha experiência muito consolidada, montei a universidade corporativa, né, e tal. E aí, eu vou para São Leopoldo e entro no núcleo das mulheres empreendedoras. Da CIS, eu já tinha aberto a minha empresa. E um belo dia, uma emissora de TV, assim, tipo Vale TV, que também era local, me convidou para ver se eu queria montar um canal, um programa de TV. Porque eu fazia muitos vídeos, eu fazia muitas lives, eu sempre fui muito comunicativa. Me tornei apresentadora de TV, quase uma jornalista. Eu entrevistava as pessoas. O jornalismo não fugiu de ti, viu? E assim, eu consegui, a partir dali, também aprender bastante. E até hoje eu vejo no YouTube meus episódios lá. E em 2015, começo a conhecer as terapias integrativas. Começo a ser cliente, usuária, vejo a mudança na minha vida. Já estava formada como coaching. Coaching não é terapeuta, né? O coaching não é terapeuta. Mas as pessoas precisavam de terapia.
porque elas não sabiam o que elas queriam, elas vinham todas desajadas, como é que eu ia levar elas para o ponto B se a gente não resolvesse algumas coisas? Ou eu encaminhava para psicóloga, ou eu me tornei uma terapeuta. E aí eu fui uma psicóloga. Ou seja, jornalismo e psicologia, hoje eu posso dizer para vocês, eu tenho uma forte presença no digital, eu tenho cursos, eu tenho infoprodutos, eu sou professora, né? Então trabalho para o Sebrae, tenho vários cursos no Sebrae desenvolvidos por mim, tanto conteúdo quanto a gravação. E trabalho como terapeuta integrativa nos meus momentos, que eu digo que é de lazer, né? Porque o meu consultório fica na minha casa, tem um espaço reservado. E hoje eu atendo os meus clientes lá também, mas atendo o mundo corporativo. Então, assim que sucedeu a minha carreira, eu brinco que ela é uma carreira em Y. Porque tem a Tati, a Beth tem uma dificuldade enorme até de entender, porque tem a Tati no mundo corporativo. Aqui, enfim, tem metodologias, que tem programa de desenvolvimento, que ajuda a implantar a universidade corporativa. E tem a Tati, terapeuta, que no final de semana tá dançando em volta da fogueira, tá fazendo círculo de mulheres do sagrado feminino, cheirando óleo essencial, enfim. Tem um chá também, né? Tem o chá esse mês. E aí agora, como movimento também, alusivo ao mês da mulher, e dentro de um dos meus projetos, que é a busca da essência, eu ajudo mulheres a se livrarem das suas dores físicas e emocionais de forma natural. Então a gente está montando um evento agora, ele já está montado praticamente, 23 de março, onde nós vamos reunir 30 mulheres para elas entrarem em contato com a sua essência feminina, conexão com a medicina natural e aprendendo várias técnicas naturais para elas aliviarem as suas dores do dia a dia, né? Porque é estresse, é a preocupação, é a multitarefa que a mulher tem que ter. Então, tem mais esse acolhimento maravilhoso para elas, que eu e mais uma colega, a doutora Suelen, né? A Suelen Rosa, estamos organizando. Parabéns pela iniciativa. Beth, obrigado pela indicação aí. Deu certo, né? Já, tu tá me Que dobradinha, hein? Um monte já, né? Minha dívida aumentou contigo. Eu já tá ali, a cadernetinha tá aumentando ali. E a jornalista Beth, quando é que se descobriu? A jornalista Beth, acho que se descobriu também muito pequena, vocês falando, porque eu ganhava, agora eu ganhei ao longo dos anos, lá desde, eu aprendi a ler e escrever com 4 anos. Assim, meio solita e coisa e tal, porque no interiorzão de Santa Helena, que foi onde eu nasci, lá no Paraná, e eu ganhava, inclusive eu tive que reaprender a escrever 3 vezes, porque lá em Santa Helena a gente aprendia com letra cursiva, depois num outro colégio, e eu repeti 3 vezes o primeiro ano, porque o pai se mudava sempre que eu estava terminando o ano. Então, no ensino médio, eu era sempre um ano mais velha que meus colegas, apesar de ter começado com 4 para 5. Então, mas eu sempre escrevi muito bem, assim, uma imaginação muito fértil, ganhei concursos de redação. Mas, que é o grande segredo do jornalismo. É, isso, lá quando as isso, pessoas lá perguntam para mim, é fácil fazer no jornalismo, jornal, se tiver uma boa redação? A redação, uma delas que eu ganhei, foi publicada no jornal O Celeiro, de 3 Passos, mas o meu sonho era ser professora de educação física. Eu dei Sério? aula, gurias, quando agora, lembrando, vocês falando de professora, mas eu também fui. Não sou só as duas, eu também. Porque lá em 3 Passos, no colégio, eu adorava, eu jogava vôlei, handebol, basquete, e o professor não tinha, ele estava precisando de alguém tipo um monitor, e pediu para eu dar aula para os fraldinhas. Eu tinha 12 anos. Para eu dar aula de vôlei, de basquete para os fraldinhas. E fui dar aula, coisa mais boa do mundo. E desisti de dar aula porque eu queria fazer teatro. Daí as aulas, dando aula, estava atrapalhando a minha agenda, né? Sim. Então, fiz teatro muitos anos na escola. Quando eu vim trabalhar para aqui estudar, eu também fiz teatro na Unicinos. Né? Então, e o jornalismo entrou porque eu vim para cá querendo fazer educação física, porém eu tinha que trabalhar para eu pagar meus estudos e me manter, e a Fevale e a Unicinos na época só tinham o curso de educação física diurno, e daí só sendo garçonete, e daí naquela época, 30 e poucos anos, minha irmã nem me deixava vir morar com uma irmã.
E aí eu fui fazer a inscrição do vestibular e fui olhando lá comunicação social, publicidade, literalmente na parede lá das inscrições, assim. E aí tava lá, relações públicas, publicidade, propaganda e jornalismo. Acho que eu vou fazer isso daqui, jornalismo. Passei, troquei para secretária bilíngue, não gostei, voltei para o jornalismo. E eu tive tive a graça, assim, uma bênção de eu no primeiro semestre da faculdade, eu ter começado a trabalhar em redação. Eu nem tinha concluído o primeiro semestre, eu fui trabalhar no Grupo Sinos, Uau. Que na verdade é uma grande escola. Eu aprendi que se tu não trabalha enquanto tu estuda, é muito difícil você ter tudo que tu precisa ter nessa área, pelo menos, né? Então, eu fiz toda a faculdade de jornalismo trabalhando no Grupo Sinos, qual eu sou grata até hoje, fiquei quase 8 anos lá. Então, e o jornalismo, assim, eu nunca me arrependi de não ter feito educação física. Continuei jogando meu vôlei até há pouco tempo, sempre não deixei de praticar. E sou muito realizada. Daí trabalhei em vários veículos de comunicação, até que eu abri minha empresa, prestei produção de conteúdo para vários veículos ao longo dos anos. E nos últimos anos me especializei mais em assessoria de imprensa, que foi algo que foi acontecendo, não foi algo planejado, mas aconteceu devido à experiência adquirida em veículo. Né? Então, eu posso dizer que eu sou assessora de imprensa, jornalista 24 horas por dia. Aconteceu um episódio muito querido essa semana, hoje de manhã. A Gaúcha fez uma entrevista sobre empregos. E eu indiquei, aí a Jane Guerra tinha pedido uns contatos ali, ela tem um grupo de transmissão, pediu contatos. E eu indiquei uma pessoa que não é minha assessorada, nem a empresa, nem a pessoa, mas eu a conheci no mundo corporativo junto aos clientes que eu atendo. E eu indiquei ele, olha, ele tem essa pessoa que fala super bem, não sou assessora de imprensa, mas acho que para tua notícia ele vai para essa pauta. E hoje eu estava lá editando um material, eu finalizando a revista do Museu Visconde, estava lá terminando de fazer os negócios, tá lá a fonte que eu indiquei. Então existe no nosso meio da comunicação como um todo, nós temos muitos jeitos de praticar a comunicação, de praticar o bom jornalismo. É muito amplo, né? Muito amplo, não é porque eu acho isso, pelo menos. Aí entra muito o que vocês falaram, a gente não é uno, nós somos muitos para sermos únicos, né? Então nós somos jornalistas todo o tempo, nós somos educadores todo o tempo, e somos várias coisas ao mesmo tempo para sermos aquilo que nos define como pessoa, né? Muito bem. Já passou meio programa? Não, segura esse teu relógio aí que tá andando muito rápido. Eu quero aprender mais aqui com as nossas convidadas. Vamos fazer o seguinte, então, um intervalo rapidinho, a gente volta para o segundo bloco, para a reta final aí do nosso Estação Hamburgo de hoje, aqui direto dos estúdios da nossa Vale TV. Voltamos em instantes. Por todo o Rio. Aproveite a vida e reflita sobre ela. Contemple a simplicidade e busque a felicidade no que importa. Viva o momento, viva o presente, viva o agora. Viva a nova cara da moda. Viva o SIC 2024. O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Comuns, enviar convites para os seus visitantes
e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Estamos de volta aqui nos estúdios da nossa Vale TV com o nosso Estação Hamburgo desta terça-feira, recebendo aqui profissionais da área da comunicação e o mais importante, né, elas fazem através do seu trabalho aquilo que eu quase todas as noites falo, que a nossa grande missão nesta terra, né, nesta vida, é auxiliar ao próximo. E elas fazem isso com o trabalho delas, através do trabalho, né, através da comunicação, através dessa troca de informações, elas ajudam o próximo. Ana, as pessoas estão tendo essa consciência da importância do trabalho de vocês ou tem que estar ainda provando que é necessário, né, fazer essas metodologias, esses cursos, estas práticas? A internet, né, eu acredito que a pandemia foi um divisor de águas nesse sentido. Nesse processo que as pessoas ficaram fechadas, né? E aqui só um parênteses, né? Eu preciso falar isso. Todo mundo falava em vários grandes veículos de comunicação, dizia, como é que é o mundo pós-pandemia? Eu tinha pavor disso. Que mundo pós-pandemia? As pessoas vão querer se encontrar, vão querer voltar ao mundo do jeito que era antes. Se cuidar por causa de um vírus, ou ter mais cuidado, ou ter mais higiene, faz parte. Sim. Mamãe já ensinava isso, né? Isso é um pressuposto básico, né? Mas assim, que mundo pós-pandemia que essas pessoas ficavam filosofando? O mundo pós-pandemia não existia, as pessoas estavam contando os minutos, os segundos para voltar a se encontrar nos eventos, para voltar a se encontrar, né, nos programas de forma presencial, porque uma coisa que eu falo nas minhas palestras, nos meus conteúdos das redes sociais, a forma mais primitiva de comunicação é o contato visual. Sim. Por mais que você tenha esse contato numa tela, por vídeo, não é a mesma coisa. Esse contato afetivo, esse contato visual é a forma... Por quê? Tudo no mundo é cíclico, né? Então, lá no período das cavernas, existiam vários grupos. Cada grupo tinha uma linguagem, uma forma diferente de se comunicar. Como é que eles se entendiam? Como é que eles se comunicavam? Pelo olhar. Porque eles não entendiam o idioma, né, um do outro, o dialeto, seja lá o que for. E aí a gente fala, porque tem que ter uma linguagem para o grupo A, para o grupo C, para o grupo D, porque, né, teve um período aí da comunicação, principalmente do marketing, da publicidade, a segmentação para eu falar com o nicho tal, com o público tal, etc, etc. E eu venho um pouquinho na contramão, e eu já estou batendo na tecla isso há muito tempo, inclusive em outros programas de TV que eu participei, que a grande inovação na comunicação é eu me comunicar, eu falar, eu escrever, eu redigir, eu me expressar com uma mensagem que transcenda isso, que todos os grupos consigam me compreender, independente, né, de ideologia, independente de crença, independente de qualquer coisa. Eu preciso ter uma mensagem que chegue e que seja compreendida por todos. Essa é a grande inovação na comunicação, e já era, né? Tudo é muito cíclico nesse sentido, né? Eu não sei se concordam comigo ou se também... Concordo sim, Ana. E até te ouvindo assim, eu fiquei pensando como que essa pessoa, né, ou como desenvolver essa clareza dessa mensagem que eu preciso transmitir e que eu não posso ficar falando porque eu tô falando com criança. Não dá, porque eu acho que é violento demais até pra pessoa. Sim. Tem que estar toda hora se cuidando, andando em ovos para poder falar o que precisa ser falado, transmitir a mensagem que precisa ser transmitida. E aí, eu, diante desse contexto que também encontro aí os meus desafios, eu percebo que quando as pessoas, elas conseguem se conhecerem ou compreenderem as suas limitações, tem pessoas que são tímidas. Sim. E tem pessoas que são
tímidas, mas elas se expressam, e tem pessoas que são extremamente antissocial, introspectiva, que elas têm até pânico de chegar num lugar e conversar. É totalmente diferente. A pessoa tímida, ela vai nos lugares, ela conversa um para um, botou ela num palco, botou ela na frente, aí ela começa, sabe, ela fica... E o medo de E falar as em pessoas público não é a pior sabem. fobia, Sim, é o né? pânico. É a que tá mais... E elas, às vezes, nem reconhecem as suas limitações, a sua potencialidade em comunicar-se. E aí, voltando à pergunta do Cláudio, né? Se hoje as pessoas têm uma consciência mais elevada da necessidade da comunicação, eu voltei à pandemia porque nesse período de reclusão, muitas pessoas, né, empresários, líderes, se deram conta que precisavam, né, de uma técnica ou de uma estratégia ou aperfeiçoar a forma de se comunicar, principalmente pelas reuniões virtuais. Sim. Principalmente pelas reuniões virtuais. Como é que eu tenho a atenção das pessoas, né? Eu sofri muito, né? Foi 2021, eu finalizei minha última disciplina no pós-graduação. Eu dava aula com câmera fechada, os alunos com câmera fechada, então eu não sabia se eles estavam presentes ou não. Ai, isso era Isso é angustiante, é angustiante. Então, assim, só que foi uma realidade que nós passamos. E esses alunos também, muitos deles me procuram até hoje, né? Eu digo que eu tenho um exército de ex-alunos ali, porque eu digo assim, fui prof uma vez, prof a vida inteira, porque eu tô sempre à disposição deles, né? Para ajudá-los, e eles também, muitos deles me procuram, né? Ou assistem as minhas lives, veem meu conteúdo, chamam no direct, eu acho isso lindo. Mas ainda há uma boa parcela da população, principalmente gestores, que não valorizam a comunicação. E não valorizam a comunicação por quê? Porque o entendimento deles, a comunicação é natural ao ser humano? É. Comunicação é. Mas ninguém os ensinou a se comunicar de uma forma efetiva. Eu digo que a comunicação devia ser uma disciplina lá no colégio, quando a gente é bem pequenininho, né? Por quê? Porque o mercado de trabalho vai exigir essa competência, porém nenhuma escola ou nenhuma faculdade, nem mesmo a própria faculdade de comunicação, nos ensina as habilidades e as competências necessárias para uma gestão profissional. Eu acho que a faculdade que mais se aproxima é a pedagogia mesmo, porque a gente tem que ter didática, e daí os elementos, aquele aluno, aquela criança que vai aprender mais no visual, no auditivo, talvez aí se aproxima um pouquinho mais, ainda arriscando na lateral, assim. Mas aí é um processo, né, Tati, mais um processo de aprendizagem, né? O que eu falo em termos de comunicação é relacionamento. As habilidades para eu me relacionar, habilidades para eu ler o meu colega, né? A bancada que eu tô torta, desculpem, né? De vez em quando eu olho, mas assim, a gente tá numa conexão, o meu corpo também precisa estar me comunicando, eu tô virando para estar comunicando, né, com o telespectador, mas eu também preciso estar voltada e conversando e interagindo para escutar vocês, eu preciso estar aberta para escutar vocês e para minha comunicação também fluir. Então, essas habilidades nem a pedagogia ensina. Verdade. Né? Então, é um ponto falho, mas ninguém tem culpa. O sistema educacional tem culpa? Tem. Mas a gente precisa mudar essa realidade. Porque cada vez mais o mercado de trabalho está exigindo, né, do jovem, do estudante, que está entrando no mercado de trabalho, está exigindo essa competência, está exigindo essa formação, mas a gente não tem essa formação no processo. E é por isso que é gratificante espaços como este, né? O próprio Cláudio abriu aqui na estação, para a gente poder conversar, porque é daqui que vai surgir talvez aquela viradinha de chave que o líder que alguém tá ali, mas olha só o que elas estão falando, o que eles estão trazendo, isso faz sentido. E aí vão se movimentar para buscar agora onde ou como fazer isso. Eu sei que eu preciso, é isso que eu preciso e agora eu vou para ação.
E o dia a dia, né, a gente sabe que, principalmente no mundo corporativo, os nossos gestores, até as pessoas, elas estão sobrecarregadas. Reuniões atrás de reunião, enfim, é uma demanda muito grande. São aqueles problemas do dia a dia, aqueles conflitos pequenos de equipe, que às vezes o líder não quer nem ver, porque ele sabe que ele vai ter que ir lá e resolver ou administrar aquilo ali. E aí ele também não quer se envolver, porque a comunicação também tem muito disso, né? No diálogo, esse envolvimento. E a comunicação empática, então, se eu não estou bem emocionalmente, a empatia que eu falei antes, né, que acabam romantizando. O que é empatia? É saber se colocar no lugar do outro. Aí tu, ou não aí tu acha que é fazendo. Dentro de um resumo, mas acha que é isso, mas não é. A gente sabe que não é. Tati, é muito mais do que isso, né? Eu já quebro um paradigma ali, né? Empatia, no senso comum, a gente escuta muito isso. É eu me colocar no lugar do Cláudio. O Cláudio está sofrendo, eu vou me colocar no lugar dele. E vem muito da questão da caridade. Então, o conceito na sociedade de empatia foi um pouco distorcido. Porque quando a gente fala de comunicação empática no mundo corporativo, do que está falando? Eu preciso ter pena do outro, eu preciso me colocar no lugar do outro. Não é isso. Então, a gente precisa entender, a partir do pressuposto básico, né? E a psicologia, a pedagogia, tudo isso ajuda. Por quê? É impossível eu me colocar no lugar da outra pessoa. É impossível o seu sapato servir perfeitamente no meu. Cada um de nós é único. O sentimento, a emoção, a nossa bagagem é completamente diferente. Então, a gente pode se colocar no lugar do outro naquela situação, mas a gente jamais vai sentir o que aquela pessoa sentiu. Por quê? Porque a gente não tem a vivência da outra pessoa, ou o trauma das outras pessoas, ou a resolução ou não de conflitos da outra pessoa. Exatamente. Por isso que, quando eu comecei a estudar a comunicação empática no mundo corporativo e essa exigência da comunicação empática no mundo corporativo, eu precisava entender o que era essa empatia no meio corporativo. A empatia é muito mais do que você se colocar no lugar do outro. É você acolher o que o outro diz com respeito e a intenção de compreender o outro. Não no sentido de que eu vou compreender para mudar a minha opinião. Até pode ser que eu vá mudar a minha opinião depois de te escutar. Mas não é para isso. Eu preciso escutar o outro e entender o contexto, entender o sentimento, entender a situação, entender por que ele está agindo ou reagindo dessa forma. E quando eu acolho a opinião do outro, que eu tenho respeito pela opinião do outro, mesmo ela sendo contrária à minha, eu estou fazendo uma comunicação empática. Por isso que eu comentei, empatia é você se colocar no lugar do outro, que é a frase chavão, mesmo não concordando com o que o outro está falando, sentindo. Daí tu mesmo, não, Cláudio, eu não concordo, mas eu entendo, vamos resolver junto? É uma linha muito tacanha, porque essa é a frase consolidada, né? Se colocar, o que tá no, entender, interpretar os sinais, porque se tu tá tendo aquela reação, muita coisa em volta aconteceu. Sim. E aí vem duas coisas agora, eu adoro ficar viajando e eu tô escutando vocês aqui, eu tô viajando nas minhas teorias. Mas eu sempre falo, o primeiro curso que eu fiz para poder dar a aula, enfim, foi de dicção, desinibição e oratória. Então existem muitos cursos de oratória. Cadê os cursos de escutatória? Pra gente aprender a escutar, né? Cadê? Tem curso para você falar e o curso para ouvir. Porque na comunicação empática, o princípio básico é escuta, é escutar. Habilidade básica. Gente, as pessoas estão conversando umas com as outras, ela tá aqui, sabe? Daqui a pouco numa reunião, o que tu falou mesmo? Só pegou o final ali, elas não estão presentes. Elas não têm, parece que paciência, tempo, eu não sei, a mente está tão acelerada, tão ansiosa, que esse conjunto de habilidades aí, de ferramentas,
Se a pessoa não tomar consciência que ela precisa olhar para ela e que se ela verdadeiramente quer ser um bom comunicador, e lembrando, comunicar não quer só dizer que tem que informar, a comunicação é o diálogo. É a via de mão dupla. Exatamente. Então assim, muito bom chegar aqui pro Cláudio, blá, 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 e daí vira as costas. E eu acho que ele entendeu tudo, que é o que acontece no nosso dia a dia. Sim. Mas aí o processo de comunicação tá pelo meio, né? Porque a gente sabe. O emissor, eu estou falando, né? Eu emiti uma mensagem que tem que ser compreensível por todos e eu aguardo o feedback de vocês. Se concordam, se não concordam, se entenderam, se não entenderam, se ficou pergunta. E muita gente no atropelo que só quer falar, não espera o feedback. Que é o que acontece nas reuniões que são falhas nas empresas hoje. E detalhe, né, Ana? Tu me dá um feedback... Eu não tô boa hoje, tô com os ombros virados. O que eu vou fazer? Vou reagir, não vou acolher o que tu tá falando e vou me defender porque eu tô achando que tu tá. E aí vira uma guerra. E hoje, voltando contextualizando isso que vocês estão falando, numa questão que acontece diariamente nas empresas, independente do tamanho. Metas, cumprimento de metas. Bem, assim, ó, de repente tem um empresário aqui nos ouvindo e vai perguntar, tá, gurias, como que eu vou exercitar a comunicação empática quando eu sou um líder ali, nem sou o dono da empresa. Eu mandei você vender 10 e você vendeu 1,5. Que comunicação, que jeito, como... Porque eu tenho uma frase, né, não é o que você falou, é como você falou, né? Né? Eu posso dizer a mesma frase de várias maneiras, né? Tanto verbalizando quanto não. A pessoa só se compromete. Olha, eu tô entregando ouro pro empresário. Exatamente. Vou entregar ouro pro empresário. Só porque a Beth ticou aqui. Mas ainda bem que a Ana tem muitas ferramentas. Vou ter que te pagar, Cláudio. Vou ter que te pagar. O colaborador, funcionário, seja o nome que for, o Joãozinho, a Mariazinha, que está lá na tua equipe, você quer um compromisso dessa pessoa com uma meta que ela precisa bater? Ela precisa do porquê. Ela precisa entender o porquê que ela está fazendo o que ela está fazendo. E isso é uma coisa básica, Lembra das crianças quando começa da fase do porquê? Isso perdura na fase adulta também. E os chefes continuam respondendo como as mães diziam, porque eu tô mandando. Porque tem que ser assim. Tático, né? Porque tem que ser assim. Porque eu tô mandando. Mas esse é o grande problema. É o problema. Quando a pessoa que está numa equipe entender que ela é uma peça importante na engrenagem e ela entender que a tarefa ou a meta que ela tem que cumprir é tão importante e essencial para o sucesso da equipe toda, quando ela entende e compreende isso com uma comunicação objetiva, clara, límpida, tudo funciona. É simples. E mas se é não funciona, né? hein, Ana? E se não funciona é porque a pessoa está no lugar errado e ela sabe que ela não pertence àquilo ali não fez sentido para ela, não me serve. E aí ela vai sair. Mas aí se não Ou fez o sistema sentido, sai. o líder, a primeira coisa assim, ó, o líder, ele precisa ler pessoas. É a primeira habilidade de um líder. O líder que não sabe ler a sua equipe, conhecê-la, né? De uma forma integral, só no olhar, tem problemas. Não está liderando, está fingindo que está gerenciando. Perfeito. E aí, nesse andar, né, Ana, nas minhas experiências, eu conheci uma ferramenta que ajuda os líderes a ler pessoas de uma forma muito rápida, que é o Eneagrama. Já ouviram falar? Eneagrama? Enea significa 9 gramos pontos. É uma ferramenta, é um sistema que explica 9 tipos de personalidades. Olha aí. Nós somos o todo, tá? Mas tem padrão de comportamento, até de comunicação, porque cada eneatipo se comunica de um jeito muito igual. Por exemplo, se eu e tu formos o mesmo tipo, tá? Somos pessoas únicas e singulares. Ninguém é igual a ti, ninguém é igual a mim. Mas a nossa forma, a nossa estratégia, a nossa motivação inconsciente vai ser igual. Tu vai se comunicar, por exemplo, mais com o corpo, porque tu é do centro instintivo.
Daqui a pouco tu vai ser mais dinâmico, né? Tu é vamos supor, um tipo 8, né? Que é o ativo. Ele é rápido, isso aqui já tá muito enrolado. Daí já vai dar um jeito de ir pra objetividade. E aí, daí eu sou também. Aí eu também, a gente vai começar a atropelar. E não vamos deixar, porque é natural da nossa personalidade ter esse tipo de comportamento. E aí, vai lá, de novo, o quanto que isso impacta positiva ou negativamente na minha comunicação. Empática, objetiva, assertiva, seja lá o que for. Esta ferramenta, ela transformou vidas. Relacionamentos, salvou casamentos, acabou com casamentos também, porque realmente as pessoas viram que eu não estava afim de querer conviver com aquela pessoa, chegou, e aí ela trocou, enfim, encerrou o relacionamento. No ambiente corporativo, líderes conseguindo ler os seus liderados através desta ferramenta, compreendendo, sabendo que não era diretamente para ele aquela situação, que era algo do comportamento, da personalidade da pessoa. E aí eu venho trabalhando com essa ferramenta desde 2012. Legal. E esse ano, então, eu estou lançando o meu novo produto, que é o Eneagrama Clínico. Mas antes de ir para o Eneagrama Clínico, por exemplo, que é em consultório, são 11 sessões, também tem toda uma metodologia, todo um passo a passo para poder alcançar o grande objetivo. É importante que a pessoa viva, né, conheça, passe pelo treinamento. E aí eu estou, então, com uma campanha para levar para o mundo corporativo o Liderando com Personalidade. Uau. Especificamente para lideranças. Porque aí eles vão entender qual é o seu eneatipo, vão conhecer os outros também, e a partir deste conhecimento, se sentirem que querem investir em se conhecer melhor, em domar, né, o seu ego, a sua natureza, suas 9 personalidades, vai lá para o Eneagrama Clínico. Então, assim, é interessante o que tu traz, né, Ana? Eu acho que realmente o ponto principal, assim, é a pessoa, um líder, principalmente, ele tem que se conhecer e ele tem que aprender a ler pessoas. Senão, fica mais difícil esse trabalho para ele. Final do programa já, Che? Meu Deus, mas eu quero um minuto aí de cada uma de vocês, agradecendo já a presença de vocês. Eu acho que 1 hora é pouco para a gente poder falar tudo o que vocês poderiam contribuir, vão ter que retornar aqui ao programa. Mas vamos começar pela nossa jornalista, nossa colega aqui da Vale TV, Beth. Obrigado pela tua presença, parabéns pelo trabalho e a gente espera contar contigo mais vezes aqui. Eu que agradeço, fico muito feliz em proporcionar uma das coisas que eu acho que é um propósito meu sem ter escrito, que é fazer conexões, né? Várias vezes, Beth, eu vou fazer tal coisa, mas eu conheço alguém, aí eu posso te indicar, que foi o que aconteceu, sim, né? Exatamente, nós estávamos no almoço, você comentou quem você ia entrevistar, mas quem sabe, então... Isso eu tenho a pessoa certa para estar com ela lá. E deu certo. Que me deixa muito feliz. E feliz em fazer isso, honradíssima com o teu convite, sempre tão generoso. Pode contar comigo sempre. Muito obrigada. Obrigado. Sucesso sempre. Tati, qual é a tua mensagem final? Parabéns pelo trabalho. Conte com a gente para trazer essas boas notícias, né? Boas ações. Como diz o Anonymous lá, que nem eu esqueci o nome dele, Voltaremos. O Jota Pinheiro. Muito obrigada pelo convite, prazer conhecer a Ana. Eu tinha já dado uma stalkeada lá no Insta dela, já fiquei encantada com o trabalho que ela realiza. Acho que os trabalhos se complementam, as experiências aqui estão se complementando. Dá para imaginar um workshop. Isso. Conexões, ó. E desejo muito sucesso, né? Principalmente para quem nos assistiu do início ao fim e que conseguiu entender a nossa mensagem com clareza, né? O que nós queríamos trazer aqui para quem está nos assistindo, que é realmente esse desenvolver. A gente está falando de desenvolvimento pessoal, de despertar de consciência, e essa é a minha grande missão no Tatiane Martins Oficial, então, promover sentido, significado e ação na vida das pessoas, ajudando elas a encontrar o seu propósito. Então, esse é para isso que eu acordo todos os dias de manhã e ajudo e faço o meu melhor. Obrigada. Obrigado, parabéns. Ana Paula, qual é a tua mensagem final? Vai ter que voltar aqui ao programa, né? Com certeza. Cláudio, muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de troca, né, com as meninas. E a minha mensagem é o seguinte: comunicação, todo momento que a gente tem a oportunidade de trocar
comunicação, mensagem com uma pessoa, é a oportunidade de melhorar a nossa comunicação. Por isso que assim, ó, não espere o momento certo, a oportunidade, ou quando eu tiver dinheiro, ou quando, né? Tenham certeza absoluta que todo momento que você conversar com alguém, se você estiver, né, predisposto a melhorar o seu processo de comunicação, eu vou dizer assim, vou deixar o celular de lado, vou dar atenção para aquela pessoa, para um filho, para um marido, para um colega, para o seu próprio chefe, né? Para o cliente, que muitas vezes, né, a gente conhece vários casos, né, que falam com o cliente no celular, né, mexendo no celular. Faça essa experiência, tente dar atenção, 100% da sua atenção. A sua atenção, né, voltar o seu corpo, né, tá com o peito aberto para escutar o outro e se comunicar de uma forma aberta com o outro. Depois vocês me contem o resultado lá nas redes sociais. Eu tenho certeza que vocês vão perceber essa mudança na comunicação de cada um. Muito bom, bela mensagem, obrigado. Finalmente conseguimos estar aqui no programa, né? Depois de tantos convites. E Tati, por favor, né? Vamos voltar aqui muitas vezes, porque tem muito conteúdo, como dizia o... A gente vai finalizando aqui, agradecendo o Guilherme, agradecendo ao Vitor aí na técnica, agradecendo a você. Amanhã, quarta-feira, a gente está de volta aqui com um belo projeto que vem revolucionando o nosso principal setor aqui, né? A gente nunca vai deixar de ser a capital nacional do calçado, pois existe um movimento aqui no município, justamente nessa área, e a bancada vai estar repleta aqui de participantes desse projeto, que era até então o Pacto Calçadista, né? E na semana passada mudou o seu nome até para se identificar mais com o grande objetivo que é os Estados Unidos, é chegar lá, né, nos Estados Unidos, ou retomar aquele espaço que já era nosso, né? Então mudou para The South Base. The South Base é o novo nome aí desse movimento, e eles estarão aqui amanhã na bancada falando sobre isso. Uma excelente noite, que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz.